Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional, e eu dando continuidade ao trabalho que nós fizemos na última aula, onde tivemos o trabalho em cima de movimento de partículas. Tá? Hoje nós vamos trabalhar em cima de um objeto em movimento também. Vamos fazer mais um exercício muito importante, também que caiu numa prova de seleção de mestrado, que vale a pena a gente rever. E ele é extremamente cuidadoso, né? E uma coisa que eu sempre reforço, ler com muita atenção o enunciado do exercício, porque no enunciado está a palavra-chave para que a gente possa ter uma solução prática e rápida, uma vez que o tempo entre cada questão é muito curto. Então a gente tem que ler com atenção, porque a menor que seja uma interpretação errada vai gerar você falhar na execução do exercício. E esse aqui é um exemplo muito prático disso. Tá? Então, coloquei nessa primeira parte o enunciado. Então, lá. Um objeto move-se em uma trajetória unidimensional ao longo do eixo X, né? Exatamente como o outro. Né? Ao longo do eixo X, eu tenho deslocamento do meu objeto. E sua posição como função do tempo é descrita por essa função aqui, pessoal. Uma função horária, onde eu tenho x de t, que é o deslocamento em função do tempo, é igual a 1 mais 4t menos 0,1 t ao quadrado. Tudo isso no sistema internacional, ok? A distância total percorrida pelo objeto entre os instantes t igual a 0 e t igual a 30. Percebam, a palavra-chave aqui é a distância total percorrida. Vocês vão perceber o quanto isso é importante na solução desse exercício. Tá? Na próxima etapa eu vou apagar, porque a gente tem espaço para resolver de uma maneira bastante transparente. Tá joia? Até já. Olá, pessoal. Então vamos lá? Eu tirei o enunciado, mas recuperem aí, né? E sempre conforme eu falo, coloque sempre a informação que é dada, né? Por exemplo, a função horária, né? O que ele deseja e as informações adicionais. Por exemplo, ele quer o deslocamento total, né? Por isso que eu botei um T ali, não confundir com esse T aqui, que isso aqui é tempo, isso aqui é o T de total. No tempo entre 0 e 30 segundos. Aqui desse lado, eu coloquei as respostas, né? Que é múltipla escolha, de A até D. Então, as respostas ela poderia ser 30, 31, 40 ou 50. Então, assim, quando eu falo olhar com muita atenção e na palavra-chave o deslocamento total do objeto, porque naquele anseio de você resolver rápido e de você ganhar tempo na solução, parece ser muito simples, né? A partir do princípio que você tem uma função horária, você tem o tempo inicial 0 e o tempo final 30, é meio que automático você querer acelerar. Eu tenho a função horária, eu quero saber o deslocamento, né, entre o trecho 0 e 30, você simplesmente vem aqui e substitui primeiro o tempo por 0, você vai achar que essa distância foi de 1. E o tempo por 30, você vai ver que esta resolução aqui vai dar 31. Então ele está quando o tempo é igual a 0, ele é 1, e depois quando o tempo é igual a 30, ele é 31, então o trecho a ser percorrido era de 30. Você, puxa, rapidamente marca a letra A. E isso é um conceito errado, né, de você se antecipar. O que é importante? É você recobrar várias questões que são importantes. Por exemplo, quando você olha para essa função horária, você verificar que ela é aquela função horária S igual a S0 mais V0t mais meio de AT2.
Tá vendo? Que essa função é a mesma que essa. A exceção do sinal menos aqui significa que meio de AT2 é negativo. Então você vai ter aqui uma aceleração negativa. Então, lembrar desses conceitos. Outro ponto importantíssimo. Você verificou que isso aqui é uma equação do segundo grau? Equação do segundo grau. Onde você tem o termo A, o termo B e o termo C. Outra coisa importante, né, que já é matemática, não é nem física. Você tem uma equação do segundo grau cujo termo em A é negativo. O que isso significa? Significa que você tem representada no eixo cartesiano uma função desta forma aqui, ó, a concavidade virada para baixo. Logo, se a concavidade está voltada para baixo, você tem aqui análises de ponto de máximo e mínimo. Nesse caso especificamente, seria análise de ponto de máximo, né? Ponto de máximo. Onde você precisa lembrar que como eu calculo as coordenadas do ponto de máximo, né? Aqui você tem em função do tempo e aqui é x de t. Então percebam que você está passando por conceitos de matemática, né? Então, pessoal, conforme vimos, né, a nossa função tem esse comportamento, né, se a gente desenhá-la. Veja, a concavidade para baixo. Logo, eu preciso fazer uma análise de pontos de máximos e mínimos. Particularmente para essa função, pontos de máximo, que é onde a minha função tem uma coordenada, né, uma coordenada em x de t e em t, no ponto máximo. Ponto de máximo. Lembrar também que para que eu possa calcular esta coordenada, eu tenho que lembrar dessa característica aqui, ó, que a coordenada x de t, que está representada nesse eixo, tá? É menos delta. Lembrem, né? Delta é o que, pessoal? B ao quadrado menos 4AC. Função do segundo grau, ok? E T é a coordenada no eixo T. Tá joia? Preste atenção, que as minhas coordenadas eu estou representando conforme o exercício me pede. Eu tenho a função x de t em função de t. Então, a coordenada no eixo de t é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Tá joia? Então, se eu fizer esse cálculo, pessoal, de x de t, eu vou ter qual é a coordenada do ponto de máximo, onde a curva alcançou o ponto máximo, depois começou a descer novamente. Lembrem, menos b, b ao quadrado, né? Então fica menos b ao quadrado aqui, ó. Tá joia? Menos b ao quadrado. B ao quadrado, 4 ao quadrado menos 4a. Quem é a? 0,1 negativo. 0,1 negativo. Vezes c. Quem é c? 1. Dividido por 4a. No nosso caso, a vale menos 0,1. Então, eu tenho 16, menos com menos dá mais, então fica 16
mais 0,4 dividido, aqui ó, tem um sinalzinho de menos aqui na frente, certo, pessoal? Por causa desse menos aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui para que vocês possam compreender. Ó. O sinalzinho de menos vem daqui. Aqui embaixo fica 4, que multiplica menos 0,1. Então, fica menos 0,4. Então, eu tenho que x de t fica menos 16,4 dividido por menos 0,4. Perceberam? Isso aqui, pessoal, vai dar mais 41. Mais 41. Então, significa que aqui ó, é mais 41. Agora eu vou calcular qual é a coordenada aqui no eixo T. Coordenada no eixo T, que é menos B. Menos B, menos 4. Dividido por 2A. 2 que multiplica menos 0,1. Então fica menos 4 dividido por menos 0,2. Menos com menos dá mais, então vai ser positivo também. 4 dividido por 0,2. 4 dividido por 0,2, pessoal, vai dar 20. Então, essa coordenada de máximo é 41, 20. 41, 20. Ficou claro até agora? Só que o exercício pede a distância de 0 até 30. Lembram disso? O que acontece quando esse conceito é aplicado nessa função horária? Isso que nós vamos ver. Então, pessoal, vamos concluir, né? Mas vamos recapitular rapidamente. Eu tenho a minha função horária, dada pelo exercício. Ele quer o deslocamento total. Ele dá em qual período que ele quer esse deslocamento? Do tempo igual a 0 até o tempo igual a 30. Verificamos também qual é a equação horária associada a esse movimento. Ela está aqui. Analisando como uma função do segundo grau, verificamos que ela é uma função do segundo grau com a concavidade virada para baixo. Logo, o gráfico tem esse comportamento. Como que eu verifiquei isso? Analisando A, o termo A. Ele é negativo, logo a concavidade virada para baixo. Outro ponto importante é calcularmos quais são as coordenadas desse ponto de máximo, pessoal. Ponto de máximo. Quais são essas coordenadas? Eu consigo alcançar essas coordenadas localizando nesta ordenada aqui, ó, que é x de t, ela é menos delta dividido por 4a. E nesta linha, que é representada aqui pelo eixo t, ela é menos b sobre 2a. Então, com isso, eu cheguei à coordenada onde é 20, 41. Tá claro? Essa coordenada é 20, 41. Só que o exercício pede qual é o deslocamento total. Percebam que, se eu for na função horária x de t, onde é 1 mais 4t menos 0,1 t ao quadrado. O que eu estou querendo? Quando t é zero, quando t for igual a zero, qual é o valor de x? Basta eu substituir. Se aqui é 4 vezes 0, menos 0,1 vezes 0 ao quadrado. X fica igual a
1. Concordam comigo? Porque aqui dá 0 e aqui dá 0. Então, x é igual a 1. Então, se eu olhar para o gráfico, quando t é 0, esta coordenada aqui é igual a 1. Concordam comigo? Quando t é 0, x é 1. Então, vocês já perceberam que se o meu objeto sai daqui, porque ele está dizendo em t igual a 0, e chega até o ponto máximo da minha curva, é 41 menos 1. Logo, esse trecho até o ponto máximo já são 40 metros. Então, a letra A e a letra B já não serve mais. Só que ele quer no tempo final igual a 30. Vocês concordam comigo que tempo igual a 30 seria mais ou menos aqui? Seria mais ou menos aqui? Logo, eu já tenho que achar a coordenada desse ponto aqui. Então, o que eu faço? Substituo na função horária por t igual a 30, que vai dar x igual a 1 mais 4 vezes 30 menos 0,1 30 ao quadrado. Logo, x vai ser igual a 1 mais 120 menos 90. X vai ser igual a 120 menos 90, 30. Mais 1, 31. Então, aqui, pessoal, é 31. Então, o meu objeto vai de 1 até 41, ele andou 40. E depois ele vai de 41 até 31, ele andou mais 10. Então, o meu x total é de 1 até 41, quanto que é? 40. E depois ele anda mais 41 até 31, tem mais 10 metros. 40 mais 10, 50 metros. Logo, a resposta, 50 metros. Letra D. Ficou claro? Qualquer dúvida, pessoal, deixa um comentário aqui no vídeo e eu volto a fazer com mais detalhes se for necessário. Tá? Revisitem o vídeo, caso tenha alguma dúvida, qualquer coisa, coloque um comentário. Muito obrigado e até a próxima.